Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, passando para mostrar para vocês um modelinho novo aqui que já tem aula disponível para vocês. E o link vai estar aqui na descrição. Isso aqui são dois tapetes bem grandão de sala do modelo oval, que são modelo novo aqui para vocês, com vídeo aula fresquinha. Aqui no decorrer desse vídeo, eu vou estar falando para vocês as medidas, o peso e também algumas dicas de combinação de cor que vocês podem estar utilizando. Esse trabalho aqui, gente, ele é feito no fio 6, mas dá para fazer no fio 8. Eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês também, tá bom? E eu vou estar falando o valor que eu vendo também essa peça. Então, esse vlog vai estar bem completinho, com bastante informação e dicas para vocês também. E para você que tá passando aqui e não é inscrito ainda no meu canal, já aproveita, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo. Deixa seu joinha aqui já no início do vídeo se você estiver gostando, que isso ajuda bastante no crescimento do canal. Se você puder ripar o vídeo também, isso ajuda. E se você puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham conhecer aqui o meu trabalho, ficarei muito feliz e grata de coração pela ajuda de vocês. E eu quero que vocês pedir para vocês, né, tá deixando aqui nos comentários o que você achou dessa peça, da onde você está assistindo esse vídeo. E se você não conseguir digitar, escrever alguma coisa, pode colocar aí um monte de coraçãozinho, só para me saber que você tá aqui comigo. Então, gente, vamos lá, vamos começando aqui. Eu fiz aqui para minha pronta entrega esse modelinho, que é um modelo novo. Uma amiga lá do Instagram me chamou e falou: Vanessa, grava esse modelo aqui pra gente. E eu fiz a peça piloto com uma distribuição de cor e gravei a outra com outra distribuição, para vocês terem de ideia como que vocês podem estar usando e combinando esse modelinho, tá joia? Como ela é uma peça grande, gente, então não consigo abrir as duas peças aqui, mas já eu vou abrir para vocês. Pessoal, esse modelinho aqui, ele é um tapete oval grande. Eu fiz ele todo no fio 6 porque era o material que eu tinha, tá? Mas ele dá pra fazer no fio 8 sim, porque a base eu fiz de uma forma que vocês podem fazer tanto no fio 6 quanto no fio 8. E o bico de acabamento também fiz de uma forma que dá pra fazer no fio 8 com as adaptações. Ensinei também como vocês fazer a adaptação nesse bico de acabamento, então vocês podem até aumentar o tamanho dele, tá joia? Pessoal, vou estar falando as medidas já aqui antes de eu ir lá abrir, tá? Porque lá daí eu vou estar dando dicas de combinação de cor. Então, esse daqui, gente, ele ficou na medida de 1,78 por 1,6 de largura. Esse daqui ficou com 1,77 de comprimento por 1,8 de largura, tá? Então, as medidas dele, gente, ficou aí bem parecida, só o peso que não, porque aqui eu utilizei a marca mais Cadore que Aeroroma e aqui eu usei mais Aeroroma que Cadore. Então, eu acredito que essa diferença é por conta da marca mesmo. Então, vamos lá. Esse daqui, gente, eu pesei por cor. Olha que bacana. Então, esse tipo de modelo, tanto esse quanto esse, dá pra vocês utilizar sobras. A diferença é que esse aqui, gente, eu não consegui, não me atentei em vir pesando as cores pra vocês, tá? Porque era uma peça piloto, eu fui só fazendo, que a minha preocupação era o quê? Saber se ia dar certo aqui na minha tensão de ponto, na contagem de ponto. Aí, na segunda peça que eu vim gravar, eu já vim pesando, tá bom? Então, aqui eu vou estar falando pra vocês o tanto de grama que ficou de cada cor. Então, gente, olha só. Aqui, não, lá depois eu falo pra vocês, né? Então, esse daqui, ele ficou pesando 1,578 kg de fio. Esse daqui ficou pesando 1,608 kg. Aqui eu utilizei 3 cores, que foi o caramelo, o areia e o bege, tá? Ó, olha que lindo, com esse bico de arcos. Já vou abrir o tapete para vocês conferir. Aqui, gente, como a peça é grande, ó, eu não consigo abrir ela. Mas, ó, dá pra vocês visualizar as 4 cores que eu utilizei aqui. Eu utilizei o areia, o bege, o marrom e o telha. Aqui, ó, do areia, eu utilizei 186 gramas. Do bege, eu utilizei 309 gramas. Do marrom, eu utilizei 453 gramas.
E do telha, eu utilizei 660 gramas, tá? Olha só que bacana essa peça. Aí, gente, quando eu tiver com a peça esticadinha lá, eu vou falar pra vocês como que eu faço pra fazer outras medidas nesse modelo. Porque sim, ele dá pra fazer de comprimento maior, pode fazer menor também e pode continuar dando voltas, né? E fazendo repetições na base pra vocês aumentar na largura e automaticamente ele cresce um pouquinho no crescimento também. Se vocês aumentar só na base, ele só dá o crescimento. Se você continuar dando voltas, ele dá crescimento e largura. Mas eu vou explicar certinho para vocês quando eu esticar a peça. Então, agora eu vou lá posicionar a peça lá para vocês. Vou estar abrindo as duas, né? E vou estar dando dicas de combinação para você estar utilizando esse modelo e arrasando aí na sua pronta entrega. Gente, eu trouxe aqui, mas é uma pena que a iluminação não tá ajudando um pouco aqui pra tá mostrando pra vocês a cor real. Mas ele ficou uma combinação muito bonita. Esse marrom aqui, ele não tá parecendo a cor real. As únicas cores que estão chegando mais próxima ali é o areia e o bege. Mas a cor real tá lá no início do vídeo, tá bom? Então, aqui, gente, eu utilizei uma forma de distribuir cor. Essa aqui foi a peça que eu gravei aula para vocês, então a lista de material tá completa lá. Mas aqui eu utilizei foi o fio areia, o bege, o marrom e o telha. O telha é da Aeroroma, o marrom é da Cadore, o bege é da Aeroroma e o areia é da Cadore. Vocês podem utilizar, gente, a cor que você tiver disponível. O que vocês podem fazer? Tomar uma base mais ou menos pela quantidade de fio que eu utilizei e ir seguindo conforme o fio que você tem. Vamos supor aí que você tem só tons de rosa e bege. Faz uma mistura, né? Pega aí o fio que você tem mais e passa aqui na ponta. E os fios que tem menos, passa pro lado de dentro. Que daí ó, vai ficar uma lindeza. A outra combinação de cor é mais assim, é de uma forma que você pega da mesma paleta de cor e vai alterando. Aqui é mais ou menos da mesma paleta, mas vocês podem ver que é uma cor mais, um pouco mais puxado pro alegre, né? O telha, ele é mais aceso e tá aqui na ponta. Então, aqui fica uma opção para você estar utilizando de outras formas. Vamos supor que você tem aí uma base, você fala assim, Vanessa, eu quero fazer a base aí no fio verde. Pode passar lá o verde musgo, bege, verde musgo. Ah, você quer passar uma cor bem fortona aqui? Você escolhe uma cor aqui bem forte para passar na ponta. Vamos supor que é o contrário, você coloca o bege, o verde musgo, o bege e depois finaliza com o verde musgo. Ou você pode estar passando uma cor de cada. Vamos lá para algumas cores assim que fica bem bonito, que o pessoal gosta bastante de rosa, né? Começa lá com cru, rosa bebê, rosa médio e rosa pink. Vamos para outros tons também que vocês podem estar misturando, gente. Cores que se combinam, né? Que você fala assim, ah, Vanessa, será que fica bacana? Eu gosto muito. Usar lá o areia, aí usar o rosa bebê, o rosa chá. E aqui, finalizar, você pode colocar um rosa pink. Você pode estar utilizando, pegar a cor areia, passar aqui no final. O rosa bebê com o rosa malva também, olha que bacana. Fazer o areia, o rosa bebê, rosa chá e o rosa malva. Vai ficar muito lindo. Alterar só dois tipos de cor. Pode fazer numa cor só que vai ficar lindo. Já pensou isso aqui tudo no fio cru? Tem o pessoal que gosta bastante, né? Que é uma ótima opção. Olha que lindeza que ficou, gente. Ficou super retinho. Ele tem 6 motivos, tá? Pra poder ficar a base aqui bem retinha, pra ela não abrir, não ficar fazendo aquela asinha. Então, eu fiz a base aqui com o motivo aqui com 6 hélices. Ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 de cada lado. E eu fiz assim, gente, pra manter essa aqui, ó. Essa linha aqui bem retinha. Não consigo mostrar aqui, que a minha sala... Aqui onde tá a mesa, eu não consigo chegar mais. O tapete é bem grandão, né? Faltou pouco aí pra 2 metros, né? 30 centímetros. Se eu desse mais volta, gente, eu ia chegar nos 2 metros, né? 15 centímetros de cada lado. Não demora muito pra gente ir alcançar e fazer no tapete, né? Mas eu achei que esse tamanho tava bom já. E daí, o que vocês podem fazer? Se vocês for fazer no fio 8, dá assim pra fazer. Aí, vocês podem estar fazendo, eu acredito que vocês fizerem aqui
com essa contagem de pontos, ele vai até ultrapassar aí a medida de 2 metros e a largura também. Então, vamos lá, como que vocês podem tá aumentando essa peça aqui, ó, na base. Na base, para vocês aumentar, se vocês querem aumentar só o comprimento, vocês vão aumentando a partir daquelas correntinhas que eu passei na aula para vocês, de 5 em 5. Então, vocês vão aumentando de 5 em 5, para vocês acertar a medida que vocês querem no comprimento. Como aqui, eu atingi aqui a medida de 1,70 e quanto aqui, gente? Eu já esqueci. Mas vocês ouviram lá no início do vídeo. Eu vou pegar a fita para mostrar quanto que tem aqui só de bico, quanto que tem aqui de ponta e quanto que tem de base. Gravando, gente, medindo aqui, eu não vou conseguir. Então, eu vou pausando aqui para mostrando para vocês, tá? Ó. Olha só. Ele tá dando, ó, 53 centímetros. Eu coloquei a fita aqui, ó, tá? Eu tinha deixado bem retinha. Ó, ele deu 53 centímetros. Então, só de pontas aqui, ó, de parte oval, independente da quantidade que você for fazer de carreira, de correntinhas ali, já tem 1,06 m. Já tem 1,06 m aqui de pontos, se você for dar a mesma quantidade de voltas, tá? Lembrando que é só no comprimento, se você for mudar, aumentando ou diminuindo as quantidades de correntinha que eu passei na aula pra vocês. Aqui, ó. Só daqui, ó, da carreira fechada até o final do bico aqui, ó, ele dá 8 centímetros de cada lado. Então, você já tem 16 centímetros. Então, se você falar assim, Vanessa, eu quero continuar dando voltas. Então, ó, cada volta minha dá mais ou menos 1,5 centímetro, ó, que vai dar a altura do meu ponto. Então, toda vez que você dá uma volta, vai dar 1,5 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro lado. Tá bom? Então, sempre vai aumentar 3 centímetros. Daí, você vai continuar dando volta. Vai dar 3 centímetros toda vez que eu der a volta no trabalho. Vai dar 3 centímetros, tanto de largura quanto de comprimento. Tá? Se eu continuar dando volta da mesma receita. Se eu parar aqui, ó, um exemplo, lá na aula. Fiz aqui a quantidade de volta, mas eu quiser continuar, aqui no meu ponto dá 3 centímetros a mais toda vez que eu continuar dando voltas. Vamos supor que eu quero só mudar no comprimento, eu quero fazer maior ou menor. Aí, vocês vão, lá no início da aula, eu falo a quantidade de correntes. Aí, se você quer fazer menor, de 5 em 5. Se você quer fazer maior, é de 5 em 5 correntinhas. Ele é múltiplo de 5 a base. Olha só, gente, eu sempre meço assim, eu não meço aqui, ó. Vocês podem ver que eu medi daqui pra lá. Por quê? É o... Como fala? Eu falo a palavra aqui, agora esqueci a palavra. É a margem de erro. Porque quando a gente faz as correntes, pra ficar exato, daí eu prefiro sempre que passe um pouquinho que falta. Aí, quando é peça grande, é complicado, né? Se a gente faltar no tamanho. Então, eu prefiro que sempre passe um pouquinho. Aí, é a margem de erro que eu deixo esse pedaço, tá? Então, eu pego aqui desse pontinho, tá? E vem trazendo até a outra aqui, ó. E deu 63 aqui, ó, só a minha base. Fazendo aqui a parte dos grupinhos, tá? Então, gente, vocês podem estar fazendo... Aí, vamos supor que você vai falar, ah, Vanessa, eu quero que fica no mesmo tamanho do seu, mas eu vou fazendo fio 8. Aí, como é que eu vou fazer? Você pode fazer nas correntinhas, gente, até chegar nessa medida de 63 centímetros, que daí vai dar, acredita que vai dar igual que tá aqui no meu, no comprimento, tá bom? Lembrando que é de 5 em 5 que faz a alteração nas correntes. Ou você quer fazer maior? De 5 em 5. Quer fazer menor? De 5 em 5. Aqui, gente, eu fiz no fio 6, tá bom? Porque era um material mesmo que eu tenho disponível, mas dá sim pra você fazer no fio 8 esse trabalho, porque da forma que eu fiz a base aqui, vocês conseguem fazer em qualquer espessura. Já falei bastante dessa peça aqui, né? Agora eu vou apresentar a outra que eu fiz, que foi a peça piloto. Gente, olha só, acabei... Deixa eu arrumar aqui que dá agonia, tem que acertar bem bonitinho, né? Olha só. Olha só essa opção de cor. Não tá aparecendo a cor real também, gente. A cor real que apareceu foi lá bem no início do vídeo. Como eu mudei de ambiente, agora muda também, né, ó. A combinação de cor, mas tá tão linda. Então, gente, vamos lá. Essa daqui, gente, foi a peça piloto que eu fiz, então eu não pesei por cor. É uma pena, né, que ia ficar tão bacana a gente saber tanto de cor que
tanto de fio que foi de cada cor, mas eu não me atentei, esqueci. E aqui como que eu fiz a distribuição de cor? Eu utilizei o areia, o bege e o caramelo. Aí eu vim intercalando areia, bege, caramelo, areia. Passei uma carreirinha de repetição no bege, aí a carreira fechada, mais o bico, arcos, ó, tudo no caramelo, tá bom? Bom, gente, vamos lá, então, retornando aqui. Aí, ficou essa peça aqui com essa distribuição de cor. Você já pode falar, Vanessa, não tem esse caramelo, eu posso usar o marrom? Pode, gente, usa o marrom no lugar do caramelo. Eu não tenho uma areia, Vanessa, o que eu posso utilizar? Pode usar o fio cru, que vai ficar muito lindo. Vamos supor que você quer ir utilizar nos tons de rosa. Só utiliza... Voltando aqui, gente, eu não lembro mais onde eu parei, mas vocês relevem, tá? Que as crianças chegou, o marido também, aí daí a gente se perde mais ou menos no raciocínio. Mas, se eu falar alguma coisa repetida aqui, é porque eu não lembro onde eu parei, tá? Então, na questão de combinação de cor aqui, gente, é bem tranquilo mesmo, mas vocês podem seguir assim, ó. Sempre onde tá o caramelo, deixar pra colocar a cor mais escura. Vamos supor que você quer fazer nos tons cinza, chumbo e preto. Aqui, ó, nós temos uma, duas, três cores, certo? Então, você vai usar cinza, chumbo, preto. Cinza, chumbo, preto. Cinza, passa uma carreirinha de chumbo e os arcos ali no fio preto. Vamos supor que você quer utilizar nos tons de rosa. Vai colocar a cor que marca mais aqui onde tá escuro, para ficar fácil para vocês fazer as combinação. Vamos supor que você fala assim, Vanessa, mas eu quero utilizar só duas cores, como que eu vou fazer? Faz na outra combinação. Ou você pode fazer aqui também, intercalando. Uma cor, você usa, um exemplo, você vai fazer, vamos fazer cru e bege. Cru, bege, cru, bege, cru, bege, cru. Passa uma carreirinha de bege e faz o bico tudo no fio cru, ou ao contrário, né? E assim vocês vão combinando nos fios, nos tons de azul, nos tons de verde, né? Então, você pode utilizar o fio que você tiver disponível para você estar confeccionando essa peça. Como eu disse, gente, essa peça aqui é feita toda no fio 6, então ela não tem tanta estabilidade, né? Ela fica mais uma peça mais molinha assim, porque é no fio 6. A indicação que eu faço, que eu falo pra vocês, se eu fosse fazer mais peças dessa, não que essa aqui ficou ruim, gente, ela ficou boa assim, só que é uma opção, porque a peça dá pra fazer tanto no fio 6 como no fio 8, mas eu prefiro esse tipo de peça quando ela fica grande assim no fio 8, porque ela tem mais firmeza, tá joia? Então, se você quiser fazer, pode estar fazendo no fio 8 e no fio 6 que vai dar certo. Pra você que quer economizar fio, faz no fio 6 que dele vai ficar mais econômico. Se você for para gastar um pouquinho mais de fio, que vai ficar mais pesado, aí no fio, mais leve no fio 6 e mais pesadinho no fio 8, tá joia? Mas esse modelo dá para fazer as duas espessuras tranquilamente, que é uma base bem facinha, gente, ó. É de tapete oval que a gente faz de costume, só que daí a base ali, ele tem uma carreirinha, acredito que é a mais, gente, eu não tenho certeza, mas acredito que ela tem uma carreirinha. Não, só tem pontinhos a mais só pra ter mais firmeza, tá? Que daí aqui, ó, ficou com 6 hélice de uma forma pra ficar bem retinha aqui, ó. Tá certo? Que daí fica bem certinho, porque como a peça vai crescendo, a tendência desse disco aqui, né, dessa parte aqui, desse motivo, alguns trabalhos ele começa a entrar aqui pra dentro. Mas esse aqui ele ficou bem retinho por ser uma peça grande e também por ser no fio 6, não ser uma peça que tenha tanta estabilidade no chão, tanta firmeza, mas ela ficou muito boa, tá? Então, vocês podem estar utilizando sobrinhas e lucrando aí com essa peça, tá já, gente? E daí fica de opção para vocês. Vou falar o valor que a gente colocou aqui nas vendas, tá bom? E daí fica de opção para vocês, mas sempre lembrando que vocês têm que observar aí o material que vocês pagam, o tempo de confecção. Eu levo para fazer em média aqui, para fazer esse trabalho, 2 dias completo, tá? Então, eu coloquei em consideração esse tempo também que eu fiz e a quantidade de material e o valor que eu pago no material, tá bom? Então, se eu gastei aqui uma média de 1,6 kg, vamos supor que se fosse um cone de 1,8 kg, aqui eu pago da Euroroma no 1,8 kg, ó, gente, eu tô falando hoje é dia 1º de agosto
de 2025, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo do futuro, pode ser que o fio esteja mais barato ou mais caro, não sei. Mas eu tô falando dentro do dia de hoje. Aqui pra mim, eu tô pagando da Euro-Roma de 1,8 kg, R$ 49,90, 50 conto. E da Cadore eu tô pagando em promoção aqui na loja perto de casa, R$ 47,50 o cone de 1,8 kg. Então, vamos supor que eu gastasse 1,8 kg aqui, a média de R$50 de custo. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu precifiquei dentro do material que eu gastei e o tempo que eu levei também para fazer. Então, o mínimo que eu não poderia vender esse trabalho aqui, gente, o mínimo dele não poderia vender no meu ponto de vista, tá? Aqui pra mim, gente, tô falando pra vocês, é que eu falo que sempre tem pergunta, ai, que preço que eu posso vender? Então, as pessoas querem mais ou menos ter uma noção de quanto que eles vão precificar. Então, eu tô falando aqui pra mim, tá bom? Se pra você tem que vender menos, gente, faz aí conforme sua realidade. E se você consegue vender, gente, um trabalho desse por R$400, amém, glória a Deus por isso. Mas aqui pra mim, um trabalho desse, gente, se eu vender por menos de 150, eu vou ter prejuízo, certo? Aí, eu coloquei R$50 a mais por conta do tempo de trabalho desse, porque ele começa a ficar pesado, você começa a dar muitas voltas, né? O fio 6 você tem que dar muito mais volta que o fio 8 para alcançar a medida. Então, aqui eu levei mais tempo para fazer, por ser no fio 6. Então, foi 2 dias trabalhado, bem puxado, todo dia, o dia inteiro, gente. Então, eu aqui, esse trabalho, quando eu coloco na pronta entrega, vai ser no valor aí de R$200. Tá joia, gente? Porque eu recuperei aí R$50 do material para me reinvestir em material de volta, R$50 que é mão de obra e 50 de lucro, né? Aí, esses 50 que vem a mais, para inteirar os 200, vai entrar na mão de obra. Então, eu tirei R$100 de mão de obra, que são 2 dias trabalhando, R$50, que seria, no caso, assim, do lucro, né? Para quem, se a gente for pagar um revendedor, que no caso aqui é meu marido que faz as vendas, né, que faz a entrega. Então, esse valor tá incluso ali na taxa de entrega, embalagem e tudo. E os outros 50 aqui é o material que a gente recupera. Tá já, gente? Então, vocês podem precificar conforme a sua realidade. Essa aqui é a forma que eu precifico. Até o dia de hoje, eu sempre faço assim. Uma forma também que eu aprendi lá no canal de uma amiga aqui da plataforma, que ela faz assim, um exemplo, se ela gastou R$50 de material, ela multiplica, gente, um exemplo, por 4. Ia dar os R$200 da mesma forma, tá? Mas aqui eu multipliquei 50 vezes 3. 50 do material, 50 da mão de obra e 50 do lucro. Que daí é os 3, por isso que eu coloco 3. Se você colocar 50 vezes 4, vai dar 200. Se você colocar 50 de material vezes 5, vai dar 250. E vai de acordo aí com a sua realidade, o tempo que você confecciona. Eu levo 2 dias, gente, e eu quero na videoaula, é só vocês assistir lá. Eu dei dicas de como vocês fazerem adaptação no vídeo de acabamento, que é bem simples, tá joia? E aqui nesse vídeo eu dei dicas aí pra vocês estar combinando cores. E também, gente, olha só, que veio na minha mente agora que vocês podem fazer. Utilizando sobras, vocês podem fazer a base lá, né, no fio cru e o bico também, e aqui no meio fazer todo colorido. Ou fazer de ponta a ponta, gente. Fazer lá de uma cor, aqui de outra, aqui de outra, aqui de outra, e vir assim, ó. E eliminar suas sobras, já pensou? 1,6 kg eliminando só de sobras que tá parado. Se levar 2 dias aí e finalizando, né? É que eu não, como eu disse pra vocês, eu não pesei, então ficou aí... Eu fiquei em uma dívida com vocês, né? Fiquei devendo. Mas o outro eu já passei o peso, gente. Então fica tranquilo pra vocês fazerem no outro se quiser, se preferir, né? Aí, se vocês quiserem preferir fazer dessa forma aqui, ó, com menos carreira nas trocas de cor, né? Aqui vai ter mais arremate que o outro. O outro é mais repetições de carreira, né? Aqui é mais trocas de cor. Tá vendo, ó? Mas ficou muito lindo, gente. Olha que lindeza, né? E é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho longo, é para explicar bastante mesmo. Vou deixar esse vídeo fixado lá na videoaula, para ficar bem explicadinho, pro pessoal que tem dúvida na questão de precificar, na questão de colocar valor, né?
nas medidas, na questão de combinar cor. Então, com as dicas que eu falei aqui pra vocês, vocês podem usar a criatividade. Uma coisa que fica bem bacana também, ó, se vocês fizerem, ó, dali até aqui. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do vlog do tapete Loana. Lá tem os tons de azul, que eu acho que eu utilizei azul, cru e bege. Fica muito lindo fazer nesse modelo aqui, viu, gente? Vai ficar muito lindo. Então, eu vou deixar de dica pra vocês. O Moana é igual esse aqui, tá? Só que ele é aumentado, a base tá um pouco diferente, sim. Só que ele é tamanho maior, mas o Loana, se vocês utilizar aquela combinação nesse modelo grande, acredito que vai ficar muito lindo, tá? Lá na videoaula eu falo a quantidade de carreiras que eu fiz de repetição, tá bom? Aí, o que vocês podem fazer? Ver o tanto de carreira de repetição que tem aqui na base e ver aquela distribuição de cor e repetir aqui. Porque eu faria, gente. Vê aqui na minha mente agora, que eu acho que ia ficar muito lindo naquele tom de azul. Utilizar aquela mesma jogada de cor e fazer em outras cores, né? Só combinar ali onde coloca o cru e o bege, utilizar outras cores, o verde musgo, o rosa, o pink, mas com aquela jogada de cor, que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade na questão de jogar a cor. Talvez a gente até ache bonito, né? O caramelo com o bege perto, mas não sabe mais ou menos onde colocar. Então, eu vou deixar aqui como opção para vocês esse tapete Loana, que eu tenho, infelizmente, gente, só tô com o tapete. Eu gravei a aula da passadeira, mas eu perdi, porque tava no outro celular que estragou. E eu tô me projetando ainda para regravar ela, mas eu tô sem tempo, mas assim que eu conseguir eu vou regravar sim. Mas ficou numa combinação, gente, linda, 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 linda. E fica fácil de você se inspirar naquela combinação e jogar nesse tapete também, que vai dar certo. Tá bom, gente? Tem o tapete que tá na foto capa, né? Que é do tapete Loana, que tá nos tons de marrom. Mas tem também o que eu gravei o vlog, que foi até a peça que eu gravei aula, que tá nos tons de azul. Então, é só vocês se inspirar. Daí, se vocês quiserem ver essa combinação, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá bom? Pra vocês estar se inspirando e usando a criatividade. Gente, eu vou falar uma coisa também, que eu já fiz em alguns trabalhos e deu super certo. Vamos supor que você vai utilizar sobras e você tem fio 6 e fio 8. Gente, eu não fiz ainda misturando essa peça grande com fio 6 e fio 8, mas eu acredito que dá, porque eu já fiz até passadeira misturando fio e deu certo. Então, eu acredito que essa peça também pode dar. Talvez você tenha sobras fio 8, fio 6, né? E queira misturar, acredito que dá certo também, tá bom? É só ir ajustando aí na questão das agulhas, pra ir acertando certinho. Tá joia, gente? E é isso. Acho que já falei tudo que veio na minha cabeça, acho que não esqueci de nada. Falei valor, medida, dica de combinação. Acho que falei tudo, né, gente? E é isso. Então, o link vai estar na descrição da aula aqui pra vocês. E esse vlog também vai estar lá na descrição da videoaula, tá bom? Não sei como que você chegou nesse vídeo, mas meu muito obrigado pela tua presença. Se você ficou até o finalzinho, deixa aí um monte de coraçãozinho vermelho pra você lembrar eu que você esteve aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe suas vendas aí e o trabalho da sua mão. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.